recebê-los. Há um tempo eu estou conversando com o Marte de trazer o evento aqui no Sul América. A gente está começando um trabalho aí, um passo de formiguinha, de tentar trabalhar gestão do conhecimento, inovação. E é um prazer recebê-los. Eu vou passar o microfone para todos aqui para que se apresentem. Seja muito Sul América, né, por ter cedido o espaço a todos aí que estão presentes. E falar um pouquinho da agenda, né? Na verdade, meu papel aqui é mais facilitador do processo, né? Então, vamos ter aí no primeiro momento a apresentação do Vitor, né, da Ampla, que ele coordena lá parte do programa de inovação, pesquisa do Vitor, né? Onde ele vai apresentar aí essa prática do programa de ideias. Eu primeiro agradecer a oportunidade, né? Por exemplo, começar apresentando um pouquinho da empresa. Até um pouco antes disso, o objetivo é a gente estar tentando trazer aqui um pouco da experiência que a Ampla tem com o programa de ideias, um programa de captação de ideias, que começou no momento da empresa, que era um momento de transformação empresarial realmente, e funcionou como uma das principais ferramentas para essa transformação empresarial. A Ampla era uma empresa estatal, a SERG, a distribuidora de energia estatal, que foi privatizada em 97, avançou e de 97 a 2003 em momentos muito ruins, em momentos onde, quando a gente comparava com o resto do grupo Endesa no mundo, era a pior empresa em resultado, era a pior empresa em clima laboral, era uma empresa onde os colaboradores não tinham orgulho de trabalhar. E um dos motores da transformação empresarial para a Ampla, que é hoje uma das melhores empresas para se trabalhar, com resultados saudáveis e também reconhecido como uma das empresas mais inovadoras do Brasil, esse programa de ideias foi uma das alavancas de todo esse movimento. Então é realmente uma prática importante que quando a gente tem a oportunidade de apresentar, a gente tem até um orgulho de apresentar essa prática, porque realmente tem um histórico e tem uma motivação para a gente que passou por tudo isso muito grande. Bem, como eu falei um pouco, a Ampla é uma distribuidora de energia, ela tem de 7 milhões, talvez eu já percebi que tem gente que mora em Niterói, então alguns de vocês são clientes aí da Ampla. São 7 milhões de habitantes, né, nessa região, a gente atende 2,4 milhões de clientes. Só para dar uma noção, a gente atende em torno de 75% aí do estado do Rio e um outro pedaço fica com a Light. Só uma foto da nossa sede, uma foto dos nossos colaboradores na operação. E eu botei aqui eu acho que essa agenda, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas durante toda a apresentação. Botei aqui, vou contar um pouquinho do histórico do programa, as características que ele tem, como é que é o fluxo. Vou abrir a caixa aqui do programa para vocês fiquem à vontade para perguntar. Bem, falando um pouco do histórico, né, até o contexto, como eu dei, a gente estava no ano de 2003, e formulando um programa, formulando um plano de transformação. Nesse plano de transformação surgiu o programa de Boas Ideias e Soluções, o programa BIS, na época que a gente chamava, onde a gente abriu um canal, a gente não utilizava a intranet, a gente abriu um canal que eram formulários, ficavam formulários nos polos operacionais. A gente tem uma operação ao longo de todo o estado do Rio, e você não tinha nem acesso, as pessoas, grande parte delas não tinha acesso a computadores, a terminais, então a gente colocava formulários nos polos e as pessoas preenchiam as fichas com as ideias e mandavam. E o programa funcionava mais como um receptor de ideias. Você não tinha um fluxo por
trás para garantir aquela inovação no primeiro momento. E por isso a gente até coloca ele aqui, a gente montou o gráfico aqui com a questão da implementação, o foco nos resultados, e o BI está aqui bem, que foi até 2006, funcionou até 2006, ele está bem lá longe, não tinha foco nos resultados, não tinha foco na implementação dos projetos, mas funcionava como um belo canal de comunicação. O chão da empresa se comunicava direto com o presidente. Para vocês terem uma ideia, semanalmente o presidente, com todos os diretores, eles liam todas as ideias, uma por uma, e decidiam se premiavam ou não aquela ideia. Então chegavam reclamações de cadeira quebrada, chegavam reclamações do... Era um canal reprimido que as pessoas tinham durante aquele longo tempo onde elas não podiam se comunicar com a alta direção. O programa funcionou muito bem. E serviu também como uma forma da direção enxergar o que realmente estava acontecendo na empresa. Bem, em 2006 a gente passou pela primeira reformulação. Essas ideias acabavam não sendo implementadas, porque você não tinha um processo por trás para garantir isso. Em 2003 a gente reformulou o programa e montou o Inova, a primeira versão do Inova. Essa primeira versão do Inova, ela contou com um grupo de multiplicadores que faziam o primeiro filtro na ideia, antes de chegar na alta direção. Esses eram pessoas das diversas áreas da empresa, com diversos conhecimentos, eles faziam apenas um filtro. Mas a função deles era mais ligada, estava mais ligada à avaliação das ideias. E também proporcionar brainstorms, proporcionar algumas noções de inovação nas diversas áreas. Só que ainda assim, a gente ainda não tinha por trás um processo que continuasse com isso. Ou seja, as ideias chegavam de diretorias já mais trabalhadas, mais maduras, porém ainda não com um plano de negócio, um plano de implementação, e depois por trás você não tinha uma interação com as áreas para garantir a continuidade de implementação dessas ideias. Detectados esses pontos, a gente chegou, avançou para 2008 com uma proposta mais focada na implementação dos projetos e no retorno econômico desses projetos. Foi um aprendizado, assim, a gente reformou o papel desses multiplicadores, eles passaram a ser consultores de inovação, e esses consultores de inovação, eles, além de avaliar, além de fazer o primeiro filtro das ideias, eles também constroem planos de negócio, planos de implementação, e levam para a diretoria, sim, planos maduros, consistentes, para tomar essa decisão de seguir ou não adiante com projetos. E essa foi basicamente assim a transformação, como o programa foi se desenvolvendo até a gente chegar no ponto que está hoje. E hoje o programa ele tem metas financeiras. A gente trabalha com metas de retorno econômico bem duras mesmo, e isso trouxe uma maturidade para o programa muito grande. As ideias são selecionadas, são priorizadas, a gente tem que até equilibrar o portfólio de ideias para garantir o retorno econômico que a gente precisa naquele ano. Então o programa chegou a uma maturidade bem maior com a introdução de métodos financeiros. Aqui, só um histórico de ideias, a gente vai percebendo que lá até 2006, a gente tinha um volume enorme de ideias, e um grau de implementação muito baixo, quando você faz relativo a esse volume de ideias. Essa demanda reprimida que você tinha de comunicação, então tudo chegava, só que a continuidade não acontecia. Então, quando você olha relativamente o número de ideias que chegavam
quanto ao que era implementado era bem mais baixo. E a gente chega a 2009 com uma relação 2009 foi o lançamento do novo programa, né, essa reformulação. A gente chega com uma diferença em termos relativos aí menor, só que com um retorno financeiro pela primeira vez alcançado. Então, 2009, além da questão da implantação dos projetos, a gente começa a ter um retorno financeiro, coisa que não aconteceu em nenhum dos outros anos. Um pouquinho das características do programa. A gente divide as pessoas, qualquer pessoa da empresa hoje, através da intranet, ela pode acessar o Inova e ingressar a sua ideia. Bem, essas ideias, até no próprio site, elas são direcionadas para dois tipos principais de ideias, que são excelência de processos, que a gente chama, que são melhorias de processo, ou então novos negócios, ideias para a geração de novas receitas. Bem, até uma coisa que esse direcionamento das ideias, a ferramenta, a experiência que a gente tem, a ferramenta, por mais que a gente tente incluir filtros, tente fazer a ferramenta direcionar a ideia para algum tipo de projeto, para alguma necessidade, o que realmente garante isso é o direcionamento estratégico da empresa, é o contato da alta direção com o chão da empresa, com todo mundo. A gente tem uma prática que é uma apresentação de resultados mensal que o presidente faz com todos os colaboradores, e ali são apresentados os principais desafios, os principais. Então, as ideias são mais direcionadas por conta disso do que por conta de algum filtro que a gente coloca na ferramenta. Bem, como eu falei, as ideias são relativas a novos negócios, ou então excelência de processos. Tem os consultores internos, essa equipe formada por profissionais de diversas áreas da empresa, né? Foi um grande salto, porque eles tiveram uma preparação para isso, então são capacitados para montar planos de negócio e dar maturidade para a ideia que muitas vezes o autor da ideia não tem condições de avançar e formatar aquilo num modelo mais que seja mais racional. Outra questão importante também é quanto ao reconhecimento. O reconhecimento das ideias no início do programa, lá em 2003, era um reconhecimento apenas pela geração da ideia. Então, no momento que o presidente lia a ideia e dizia, opa, aprovada, a pessoa era premiada, na época, em torno de R$150, R$200 na época, e você não tinha uma premiação após esse momento, após a geração da ideia, após a aprovação da ideia. Na primeira versão do Inova, esse reconhecimento ganhou mais maturidade. Então você tinha uma premiação quando a ideia era aprovada, você tinha uma premiação, uma nova premiação na fase de piloto, quando a ideia era testada, e depois uma outra premiação com o retorno econômico da ideia. Só que como o programa, né, lá voltando um pouquinho na primeira versão do Inova, ele não tinha aquele fluxo por trás que garantisse de fato a expansão, a implementação e padronização daquele novo processo, a gente terminou o programa Inova, a gente entrou na nova fase dele sem ter dado nenhum prêmio por resultado, porque ele não acontecia, né, ele não chegava, e agora, esse ano não, a coisa já mudou. A gente vai até diminuir o percentual de participação no resultado, porque, por exemplo, a gente estipulava que era 10% de participação, limitado a R$10 mil. Então, uma ideia que desse 100 mil no ano ganharia o teto máximo aí. E a gente, olha, é muito difícil, uma ideia que vai dar 100 mil no ano, não acontecia. E hoje todas as ideias que entram,
todas as ideias que estão sendo implementadas, elas batem isso, então tem um monte de gente para ganhar 10 mil reais, a gente vai diminuir o percentual para não distribuir tanto prêmio, porque ficou mais fácil das pessoas atingirem. Mas porque realmente a gente conseguiu estruturar o programa por trás para transformar aquilo em retorno realmente. Sim, e os consultores, essa equipe de consultores, uma coisa que tinha que a equipe, o multiplicador antigo, ele era premiado junto com o autor da ideia. A gente separou isso. Né? Os consultores hoje têm uma premiação, têm um reconhecimento específico para eles. Diferente do autor da ideia, independe do retorno financeiro, está mais ligado ao próprio trabalho do consultor. Como ele desenvolveu os planos de negócio, o volume de planos que ele desenvolveu, como ele trabalhou na implementação do projeto, como ele quebrou a resistência das áreas. Então ele é avaliado, a gente tem uma série de pontos, faz um ranking, divulga para a empresa esse ranking de consultores, então ele em cima disso faz o reconhecimento. Vou aqui um pouquinho o fluxo do programa, né, como é que funciona. Eu vou aqui para esse lado, mostrando. Bem, o programa começa com o ingresso da ideia, certo? Qualquer colaborador, funcionário, parceiro, estagiário, até uma coisa bem interessante, 80% da força de trabalho da Ampla é terceirizada. A gente nem utiliza o termo terceirizado, a gente utiliza o termo parceiro. As empresas, né, grande parte das empresas tem das empresas parceiras tem sua operação dentro do polo da Ampla, dentro do espaço. Então a ferramenta, o sistema todo é desenhado para que todos os colaboradores, toda a força de trabalho possa participar. Pode ser estagiário, pode ser parceiro e colaborador de qualquer nível. Depois, uma vez o ingresso de ideias, é feita a reunião de avaliação. A gente tem uma frequência que é praticamente quinzenal, onde esse grupo de consultores se reúne e faz a avaliação das ideias. Essa avaliação é bem interessante, o processo de avaliação, porque até grande parte das ideias tem uma curiosidade. A maioria das ideias, quando segue adiante, as ideias que são aprovadas, isso dá em torno de 25% hoje, 25% das ideias que chegam, elas seguem adiante, ou seja, elas vão para uma fase de desenvolvimento de plano de negócio. Quando elas seguem, elas são diferentes, são um pouco diferentes daquilo que o autor originalmente colocou no portal. Por quê? Porque durante a avaliação da ideia, é um processo de construção sobre aquela ideia. Os pontos fracos que surgem ali são perguntados, questionados, são trabalhados já durante a reunião, as possibilidades para onde aplicar. Então, normalmente as ideias são diferentes daquilo que a pessoa colocou. E aí, uma vez a ideia, os consultores, quando decidem, outra coisa importante também, o autor participa, ou por telefone, a gente, na hora da reunião, os consultores estão ali debatendo a ideia, a gente liga para o autor antes e pede para ele explicar a ideia dele e falar. Isso por dois motivos. Primeiro, o consultor, normalmente as questões que surgem, as dúvidas que os consultores têm, o autor às vezes já tem a resposta. Pô, essa ideia não dá por isso. Aí quando você liga para o autor, não, dá sim, por causa disso, disso, daquilo. Então o autor mesmo, quando pensou na ideia, ele já pensou em alguma resposta para aquele problema. E além disso, dá credibilidade ao programa, porque a pessoa vê que realmente a ideia dela está sendo avaliada ali naquele momento. Bem, a ideia foi aprovada, na mesma hora, o grupo de consultores que está na reunião é obrigado a decidir por consultor líder, que é o responsável por fazer o plano de negócio, e aí esse consultor líder, que tem que ser um dos consultores que está na reunião, ele escolhe outros consultores para fazer parte da equipe. Ele pode formar uma equipe de até 4 pessoas para trabalhar naquele projeto de desenvolvimento plano de negócio. Claro que existem projetos que ele vai precisar de mais ajuda, vai precisar mas ele é o consultor líder daquele projeto e vai buscar as ferramentas internas, a gente dá todo o apoio necessário com a área de inovação para que ele consiga
para que ele consiga trabalhar naquele projeto da melhor maneira. Mas já sai como, aquela ideia já sai como responsável. E a outra, e caso não seja aprovado, o feedback também já fica ali. A gente registra o feedback durante a reunião, então na ata a gente vai anotando, a Thaís faz muito esse trabalho lá, então ela já vai anotando os motivos pelos quais, então o feedback é personalizado. O feedback depois a Thaís pega, depois da reunião, escreve aquela justificativa no portal e a pessoa e muda o status da ideia para reprovada. Naquele momento a pessoa recebe lá pelo e-mail dele dizendo: sua ideia mudou de status, por favor, e ela confere lá o feedback que a ideia dela teve. E é um feedback personalizado e a gente até estimula as pessoas: olha, se você discordou, vem aqui, fala com a gente, briga, até, olha, teve ideia que eu já falei, olha só, faz o seguinte, toma aqui, quanto é que você precisa? Dei um dinheirinho para ele lá, implementa e me faz quebrar a cara. Se você acha que eu venho aqui e me faz quebrar a cara, que eu vou ficar feliz se você me fizer mudar de ideia. Então, a gente estimula para que as pessoas lutem pelas suas ideias. Então, tem ideia que fica lá, o consultor, o autor da ideia todo dia bate na porta querendo: ó, minha ideia vai funcionar. Aí ele traz uma aplicação diferente e a gente trabalha isso junto com as áreas. Outra coisa interessante também, antes da reunião, antes da avaliação de ideias, a Thaís, ela vai nas áreas e levanta algumas informações, né, sobre as ideias. Chegam para os consultores antes da reunião. Então o consultor já pode estudar um pouquinho aquele assunto, ele já pode levantar alguma informação, às vezes ele pega junto à área alguma informação, então isso facilita muito o processo. Agora, tem ideias que na reunião a gente não chega sobre um consenso, essa ideia fica sob a responsabilidade de alguém, tá? De alguns consultores, e ele na próxima reunião ele tem que trazer mais elementos para continuar a discussão sobre aquela ideia. Hoje a gente mede esse processo, a velocidade do feedback é muito importante. Então a gente mede o processo, aí eles fazem até controle estatístico em cima disso. Então a gente responde no máximo hoje 45 dias. A gente tem melhorado esse tempo, né? Nossa média está em 22, né? A média está em 22, mas o máximo nosso é 45, o nosso limite ali superior. Essa resposta, principalmente nessa etapa da ideia, é importantíssima. A pessoa tem que, quando ela coloca a ideia no sistema, ela quer o retorno o mais rápido possível. Então a gente prioriza dar esse retorno. Na fase do plano de negócio, aqui, a demora aqui não tem um efeito tão grande, porque ele participa também. Então ele está vendo a coisa andar, está junto, participando dos problemas, discutindo ali. Então, mas agora, na avaliação, esse retorno tem que ser rápido. Então a gente prioriza essa parte. Bem, o plano de negócio, como ele pode ser um plano de negócio, se for um novo negócio, ou um plano de expansão, implementação, como é uma melhoria contínua. Esse tem um polo que tem uma prática, a pessoa deu uma ideia lá, a gente leva para as outras áreas da empresa e tem que expandir aqui. Uma vez montado o plano, a gente leva isso para o comitê diretivo. É formado pelo presidente e todos os diretores da empresa. Esses planos de negócios são apresentados com periodicidade aproximadamente mensal aí, e eles tomam a decisão de avançar ou não. Nesse comitê, além do próprio projeto ser avaliado, né, as questões, o retorno econômico, as questões técnicas também são avaliadas, o alinhamento estratégico também é avaliado, mas principalmente, isso é fundamental, a origem dos recursos. Esse era um grande problema que a gente tinha. A ideia era aprovada, depois seguia, e a gente virava para a área, a ideia foi aprovada, por favor, implemente. O cara virava: pô, não tem nem orçamento para isso. Isso aqui eu tenho um orçamento anual, não tenho dinheiro para isso, não está no meu plano, não vou fazer. Bota no orçamento no ano que vem, acabava que não botava, a coisa vinha de cima. Então, a área que vai participar, normalmente a área já participou do plano de negócio, quer dizer, com certeza a área já participou da construção do plano de negócio, mas muitas vezes ela não tem dinheiro. Então, ali se discute o recurso também.
A área chega e coloca, ó, não tem dinheiro para fazer nesse ano. Então decide-se, olha, então entra no orçamento do ano que vem ou não, ou então ó, toma aqui o dinheiro, alguém cede o dinheiro, ali o bicho pega e o pessoal sai com uma resolução da coisa. Importante também que nós, na área de inovação, a gente tem um recurso, tem um pequeno capital lá que é para esse tipo de... Então, grande parte dessa ideia, a gente aporta com alguma coisinha para facilitar. Nunca o volume todo, para que a área tenha a responsabilidade de botar lá, saber que é um projeto dela, comprar coisa, mas a gente tem um recurso que facilita muito isso. Às vezes você tem ideias que as áreas não acreditam nela, então a gente tira o dinheiro desse nosso pequeno fundo, faz os pilotos, faz algum teste, e depois quando chega lá, você já mostra algum resultado, isso quebra a resistência. Bem, e aí chega a última etapa. Essa etapa aqui, gente, que mudou muito, né? A gente até a última, de 2009 para cá, final de 2008 para cá, que isso fez a grande diferença, que é acompanhar a implementação dos projetos e medir os resultados desse projeto. É um trabalho árduo, é um trabalho de quebra de resistência. Normalmente o projeto sai muito diferente do que estava no plano de negócio, do que estava no plano lá. Então tem alguma questão técnica ali que às vezes o piloto não apareceu, ou quando você vai para a expansão isso começa a aparecer, alguma questão também de recurso, olha, preciso de mais dinheiro do que foi planejado. Então essa etapa de implementação é bem difícil, é bem árdua, é bem dolorosa, mas é aonde o retorno começa a aparecer, né? Por outro lado, é quando você começa a ver aquele investimento voltando. E após a implantação, você tem a questão da medição de resultados, né? Você tem muitas ideias, nós até conversando com a nossa, tem até algumas ideias que a gente tem realmente dificuldade, que são ideias que não tinham um apelo financeiro tão grande, que não tinham e a forma de medir fica um pouco difícil. Mas aí, o que a gente faz? A forma de medir, a gente fica definida aqui nessa etapa, no plano de negócio. Todo plano nosso já ficam definidos quais serão os indicadores de medição quando o projeto for implantado. Então aí a gente mede sempre em cima desses indicadores. Só que agora você tem uma dificuldade junto às áreas da empresa para que eles façam essa medição, acompanhem direitinho, vejam qual está sendo de fato o retorno. Às vezes você precisa fazer uma inovação para poder medir a coisa. Às vezes você tem alguma coisa que não era controlada, né, e você tem que passar a controlar aquilo, então você tem que montar um sisteminha, tem que botar a pessoa para ficar medindo, acompanhando, mas é fundamental, porque medir os resultados da inovação é que faz quebrar a resistência, que faz as pessoas poderem ver de fato aquele esforço ser recompensado. Bem, só falando um pouquinho mais desse grupo de consultores que é tão importante, a gente fez... Qual é a média de implantação desses projetos? Vocês conseguem saber se são projetos mais aplicados ao chão de fábrica, tipo uma haste de um determinado gerador, ou se é mais em gestão? Como é que é isso? Bem, a variação é muito grande, depende muito do tipo de projeto. As melhorias de processo têm um tempo de implantação muito menor, comparado com os projetos que nós temos de novos negócios. A grande dificuldade é que, principalmente os projetos de novos negócios, pelo fato de ser distribuidor de energia, nós somos regulados. Nós tínhamos uma estratégia muito forte para a questão de novos negócios. Por exemplo, a gente tinha uma meta até de que 20% do nosso lucro viesse de negócios não regulados. Só que até mesmo por questões regulatórias,
nós tivemos que abrir uma outra empresa, nós abrimos uma outra empresa para novos negócios, e toda a parte que nós temos é direcionada para essa nova empresa. Saiu até do nosso plano estratégico parte de novos negócios, mas está andando bem junto. Então, esse tempo varia muito. Hoje, uma melhoria de processo, né, o tempo contando desde a entrada da ideia até a expansão dela, aqueles 5 projetos implantados no ano passado, quando a gente faz a média deles, ficou em 4 meses, certo? Pegando 5 de 2009 implantados, ficou em 4 meses. O tempo é bem maior. No novo negócio, o tempo é bem maior. Eu não tenho a média de cabeça aqui, mas pode levar mais de ano para a gente conseguir implantar. Grande parte deles até sempre consulta ao regulador, passa por um trâmite de quebra de barreiras muito alto. Na avaliação das ideias, na elaboração dos planos e no acompanhamento dos projetos. Bem, um pouquinho mais das premiações, isso aqui é muito importante, o reconhecimento, né? As premiações, os autores das ideias, eles são reconhecidos no auditório, são reconhecidos com cartazes, são reconhecidos na intranet também. O próprio presidente faz as premiações, nas reuniões com os diretores. Não é só um valor, né, do dinheiro, mas você tem toda uma questão lúdica em torno da premiação que é muito importante. Então, por exemplo, quando você entra nos elevadores da empresa, você chegou na empresa, entrou no elevador, você vê um cartaz desse tamanho assim no elevador, com a foto do autor de uma ideia premiada. Então tem sempre no cartaz a foto dele, todos os elevadores, a pessoa fica famosa. Teve um caso do ano passado, foi muito engraçado, que a Juliana foi premiada por implantação de uma fonte, né? Foi até uma ideia bem simples, de implantação de uma fonte que economizava tinta, e a foto dela ficou lá no elevador, né? Ela ligou para uma pessoa de outra área e falou: é a Juliana. Qual Juliana? A Juliana do elevador? Ela ficou conhecida como a menina do elevador, por causa da foto dela nos elevadores. Então a premiação é bem lúdica, é bem... Esse programa tem trazido para a gente, né? Até como eu falei, a área, a gente tem, na verdade a área que eu sou responsável é a área de inovação e eficiência energética, então a gente tem eu tenho todo o processo do programa Inova, que é a captação de ideias, toda a parte de pesquisa e desenvolvimento mesmo da empresa também fica comigo, a parte de eficiência energética, e que também demanda uma série de inovações para atuar nos nossos clientes, eficientizando. Então, tudo isso fica embaixo do mesmo guarda-chuva, o que dá para o programa uma solidez muito grande. Nós temos diversas ideias que surgem que você precisa de desenvolvimento tecnológico ali por trás. Então, essas ideias elas entram no nosso fluxo de pesquisa e desenvolvimento, são feitas parceria com a universidade, com o centro de pesquisa, para trazer aquela tecnologia, desenvolver aquela tecnologia. Então, isso está todo um embasamento. O autor da ideia acompanha muito isso. Às vezes você vê um autor da ideia que essas ideias que precisam de desenvolvimento tecnológico, então quando ele começa a fazer contato com universidades ou com centros de pesquisa para ver a ideia dele se transformar em realidade, você pode perceber um orgulho, um interesse muito grande do autor da ideia sobre tudo aquilo. Bem, então, até contar um pouquinho dos reconhecimentos, até na revista Exame, quando a gente teve o primeiro ranking, uma das nossas inovações foi o Ampla Chip também, foi reconhecido recentemente como uma das 10 maiores inovações da década, na revista Exame. Então, até isso é algo muito interessante, né? Nós temos 2 fluxos de inovação, né? A gente tem o programa de ideias,
quer dizer, 2 fluxos, a gente tem diversos canais de inovação. Bem, esse é o programa de ideias, é uma forma de você dar uma capilaridade maior. A gente tem a inovação surge também do planejamento estratégico e da direção dos nossos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Você também tem as necessidades das áreas e você também tem as próprias áreas, quando elas têm um fluxo bem definido para isso, que tem algum investimento que a área propõe, ela pega aquilo, leva para o comitê de investimento nosso, aquilo é avaliado e toma-se a decisão de fazer ou não. Então, o Amplachip, por exemplo, foi uma ideia que não surgiu do programa de ideias. Ela veio à área, foi desenvolvendo aquilo, leva isso para o comitê de investimento e aquilo vai sendo... Agora a gente tem, a área de inovação entra junto, aportando estratégias para isso. Então, por exemplo, a gente não tem uma decisão de... a gente não fez uma proteção muito forte em cima do Amplachip, porque a nossa ideia é que todo mundo use mesmo, a gente quer que essa tecnologia seja difundida. Então, esse conjunto aí é que é trabalhado. Recentemente, até processo também, recentemente, no ano passado, a Ministério para Negócios, a gente entrou também entre as 25 empresas mais inovadoras do Brasil, no ranking da Época Negócios. Então, tem sido uma experiência que é desafiadora, é muito árdua. A gente está é um aprendizado, você aprende todo dia realmente a quebrar, você tem que ter uma habilidade muito grande para quebrar resistências internas, fazer alianças internas e poder conduzir o programa. Você tem dor de cabeça com premiação, você tem dor de cabeça com a implementação dos projetos, só que o principal desafio e a principal questão é fazer com que as áreas de negócio da empresa, fazer com que todas as áreas da empresa entendam que o programa é dela. Cada área entenda que o programa é seu e não é um programa da área de inovação. Então, até sempre que a gente vai se referir a alguma ideia, a gente diz, foi uma ideia que surgiu do Inova. Não, foi ideia do colaborador tal, da diretoria tal. Sempre a gente até a forma de você capitalizar. Você tem que capitalizar esse reconhecimento para as áreas para que elas sintam que a coisa realmente pertence a cada uma delas. E isso ajuda muito a quebrar as resistências internas e está dando para a gente um retorno muito bom. Todos os projetos que a gente pilotou esse ano, todos os projetos que a gente está medindo os resultados desse ano estão com retornos acima do estipulado nos planos de negócio. E a gente esse ano a gente deve ter aí, para quem está começando essa edição, a gente está muito bem, a gente deve ter um recorde aí de mas especificamente dentro do fluxo, normalmente acontece de você ter um volume muito grande de ideias. Vocês disseram que o programa de vocês está totalmente aberto, né, a qualquer tipo de ideia. Então, normalmente vem um volume grande no início e depois a curva tende a ser diminuída. Não é verdade isso? Então, eu queria saber, porque às vezes vocês selecionam uma ideia, né, e essa ideia vai até o final. E muitas, mas muitas mesmo, não são aproveitadas. Então, eu queria saber se essas ideias não aproveitadas, ou porque não teve recurso, ou por falta de alguma outra situação, né, vocês as mantêm no banco de dados, e se elas em um outro determinado momento podem ser utilizadas. A gente pergunta até, o sistema que nós utilizamos hoje é um sistema corporativo. Então, é um sistema que é utilizado por todas as empresas do grupo Endesa, no mundo. Então, além das ideias ficarem registradas, podendo ser revisitadas a qualquer momento, nós temos acesso às ideias de Chile, Colômbia, Peru, Espanha, do mundo. A gente tem de todas as empresas do grupo. E
E aí tem um processo que a gente faz, que a Thaís aqui, mensalmente, ela entra no banco de ideias de todas as empresas do grupo e vê se faz a pesquisa de palavra-chave, alguma coisa, e vê se tem alguma ideia que pode ser interessante. Tem alguma coisa que ela vê, então acho que isso pode ser interessante. A gente caminha para as áreas. Gestor, por favor, avaliar se tem aplicação aqui e vai. Então, já teve, por exemplo, um projeto que a gente plantou no ano passado, que veio, foi uma ideia no Ceará, a ideia nem tinha sido implantada no Ceará ainda, a gente implantou antes aqui. Então, inclusive, o rapaz lá do Ceará está me cobrando para reconhecer a garotada, porque eu nem sei como é que eu vou fazer para dar o prêmio, se dou o prêmio para eles, se mando. Ele falou, não, manda a viagem deles aqui para o Rio, e eles vão adorar a viagem no Rio, e tá tudo beleza, não precisa nem pagar prêmio. Eu escolho as ideias dos outros grupos. O interessante de trabalhar na área de inovação é que você acaba conhecendo um pouquinho de cada área, né? Você acaba conhecendo as práticas da empresa. Então, às vezes, eu olho lá uma ideia, uma coisa que a gente já faz, aí eu já sei mais ou menos que a gente já faz aquilo. Ou então, a ideia é muito específica do lugar. Acontece muito, tipo, tinha uma ideia, acho que foi toda com a Elsa, que era relacionada a um dia que eles têm comemorativo lá, alguma coisa assim. Então, agora as ideias que eu realmente não tenho noção, assim, não sei se faz aqui, eu pego essas ideias e encaminho para as pessoas da área que eu acho, da técnica, da comercial, de regulação, eu encaminho para as áreas, que aí essas pessoas, assim, eu não vou avaliar, entendeu? Eu só vejo as ideias que eu sei que eu descarto, eu elimino as que eu sei que a gente faz ou que não tem nada a ver com a gente, com a nossa área de atuação, nada. Mas as ideias que eu não sei, essas eu pego, eu não sei também são boas. Eu pego e vou encaminhar para a pessoa da área responsável por aquela ideia, que tem a ver com a ideia, e essa pessoa que vai me ajudar, o gestor, no caso, que ajuda a gente a avaliar.